Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá. O tema do vídeo é como é que a gente abre um arquivo de PDF mantendo a escala. Antes de mais nada, seria interessante comentar que assim, esse arquivo de PDF ele pode ter sido criado em qualquer programa, né? Então se você gerou um PDF lá no AutoCAD ou no Revit, ArchiCAD, tá? O importante é que assim, na hora que você gerou o PDF, você provavelmente define um tamanho de folha, né? Não precisa ser uma folha padrão, né? Pode ser qualquer tipo de folha, mas você automaticamente colocou ele numa prancha e você determinou uma escala, né? Então, só para ser coerente com o que a gente quer fazer. Então, se eu coloquei lá a minha elevação na prancha, num A3, por exemplo, e defini que vai estar na escala 1:100, tá? Então, a ideia é abrir esse PDF aqui no Photoshop para que ele preserve essa escala em 1:100, tá? Que é mais ou menos o que a gente vai fazer isso agora, tá bom? Então, eu estou aqui com o Photoshop aberto, tá? Então, eu vou aqui na opção Arquivo, Abrir. Vou localizar o arquivo de PDF que eu tenho aqui. Então, no caso, vai ser esse Desenhos Técnicos. Esse PDF ele tem uma curiosidade, isso não vai acontecer sempre com vocês, mas eu peguei um caso extremo, ou seja, é um PDF que ele contém várias folhas, né? É um PDF concentrado. Então, a pessoa, em vez de gerar um PDF por prancha, acabou gerando um PDF único com várias folhas, tá? Mas isso não vai impedir em nada a possibilidade da gente abrir uma página específica, tá? Então, aqui no caso, ele tem 5 folhas. A folha que eu quero abrir é a folha número 4. Eu poderia, com a ajuda do Ctrl, até especificar várias folhas, tá? Mas aí acho que acaba complicando um pouquinho mais, então o ideal seria fazer meio que um de cada vez. Então, no caso, eu vou fazer o tratamento da elevação da folha 4. Então, eu vou deixar ela selecionada aqui, tá? E aqui do lado direito da janela, o que é importante que a gente observe, tá? Primeiro isso daqui. É interessante que ele esteja na opção caixa de mídia, tá? Pelo seguinte fato. Se eu gerei lá um A2, um A3, um A4, é esse o tamanho do PDF que vai ser aberto aqui no Photoshop, tá? Se a gente tiver, por exemplo, numa opção que é muito comum, tá? Que é caixa delimitadora, o que vai acontecer? Ele vai abrir o PDF na escala, tá? Quanto a isso não tem problema nenhum, só que o tamanho do papel vai ser no limite do desenho, então isso acaba incomodando um pouco as pessoas, tá? Dá para perceber até pelo tamanho aqui, tá? Essa prancha que foi salvo, esse PDF, para vocês terem uma ideia, ela tem 22 por 20, tá? E aqui não condiz com o tamanho da folha, por quê? Porque ele delimitou exatamente na projeção do desenho. Se eu voltar na opção que eu indiquei para vocês, que é caixa de mídia, então eu volto aqui a ver 22 por 20, tá? Então essa seria a minha primeira sugestão, deixar na opção caixa de mídia, tá? Aqui, na verdade, vocês não vão mexer e nem devem mexer, porque exatamente é o tamanho real daquela imagem, tá? Se vocês mexerem aqui, aí sim a gente vai estar desqualificando a escala, tá? Então, aqui é só para observar se condiz com o tamanho da prancha que você fez lá no AutoCAD, no Revit, assim por diante. E outro passo importante é aqui colocar a resolução adequada de impressão, tá? Se tiver 72 dpi, por exemplo, que é muito comum, tá? Você vai trabalhar na escala, só que a qualidade não vai estar suficientemente boa para a impressão, tá? Então, é interessante que vocês alterem aqui para 300 ou até mais, tá? Poderia colocar, por exemplo, 600 dpi. É que vocês vão barrar, às vezes, na qualidade da mídia impressa, da impressora, propriamente dita, tá? E quanto maior o número que a gente coloca, mais pesado é o arquivo. Então, seria interessante, seria adequado a gente trabalhar numa resolução adequada à impressão, deixando o peso do arquivo no limite do que eu preciso, tá? Bom, isso é o mais importante. Tá? Depois, claro, teria como trabalhar com cores CMYKs, que seriam as cores padrões de impressão, tá? Mas isso a gente pode alterar depois, não é um pré-requisito agora, tá? Então, basicamente foi caixa de mídia e a resolução, tá? Então eu vou dar OK e a gente vai abrir o PDF e posso afirmar para vocês que ele está exatamente na escala que ele foi gerado no arquivo vetorial, tá bom? Agora a gente vai continuar dando alguns passos extras do que pode ser feito aqui. Bom, continuando aqui,
a primeira missão, assim, o grande objetivo do vídeo a gente já concluiu, né? Então, a gente abriu o PDF com a escala preservada, tá? O que seriam alguns passos aqui que a gente pode fazer com uma elevação, por exemplo, tá? Uma característica interessante é que todo o PDF, ou na sua grande maioria, ele abre com esse fundo transparente, tá? Então, tem duas maneiras da gente tirar esse fundo transparente. Ou vindo aqui no menu Camadas, na opção Achatar Imagem, tá? Ou, se você quer ter uma flexibilidade de adotar a cor que você quer e poder alterar, o processo ideal seria aqui embaixo, tá? A gente clicar criar uma camada de cor sólida. Determino a cor da camada que eu estou criando e coloco essa imagem atrás da camada original de PDF, tá? Qual que é a vantagem disso? Eu mantenho a transparência do arquivo, se eu quiser, tá? E a qualquer momento eu posso trocar a cor da folha. Posso colocar um cinza, um azul e assim por diante, tá? Então, seria a recomendação para vocês. Depois disso, eu posso criar uma camada, por exemplo, chamada Pessoas ou Humanização. E com a ajuda da ferramenta de pincel, a gente pode usar através de alguns pincéis já voltados para a arquitetura. Inclusive, a gente tem um tema aqui no nosso canal, dentro da playlist Photoshop, onde mostra como é que a gente cria e importa esses pincéis de pessoas e árvores, tá? Vale a pena conferir. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar algumas pessoas, né? Lembrando de sempre trabalhar com uma camada independente, que é o que eu estou fazendo, porque isso permite flexibilidade de trabalho, tá? Vou colocar mais uma aqui. Lembrando que essa escala aqui é uma questão de trabalhar, né, no olho. Posso colocar algumas árvores, por exemplo, e fazendo a humanização desse trabalho, né? A ideia agora eu vou continuar a humanização disso, só que num processo um pouco mais acelerado, tá? Mas caso vocês queiram saber mais sobre humanização, corte humanizado, a gente também tem um vídeo falando aqui sobre esse processo, tá? Vale a pena assistir também. Segue o link ali em cima para vocês e daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos aqui com a elevação concluída, tá? Agora eu vou só salvar arquivo, salvar ou salvar como. Verifica a extensão PSD. É interessante salvar como PSD para preservar as camadas, caso você queira trabalhar depois, tá? Porque se a gente salva como JPEG, ele acaba comprimindo essas camadas. Então, vou salvar aqui na minha pastinha, extensão PSD, salvar. Pode dar OK, beleza. Aí, vou fechar esse arquivo e vou abrir o PDF da prancha, só para mostrar para vocês que deu tudo certo, tá? Então, eu vou abrir o PDF original, onde tem uns desenhos técnicos, tá? As elevações sem tratamento. A ideia aqui é simular realmente a prancha para mostrar para vocês que a escala bate com a escala real do projeto, tá? Para trazer aquela elevação, eu vou vir aqui no menu Arquivo, opção Colocar Vinculados. É uma opção interessante, tanto vinculados quanto incorporados. A vantagem do vinculados é que se eu precisar mudar alguma coisa, eu posso mudar na elevação original, no arquivo original, que ele rebate aqui para a prancha, tá? Até como uma opção interessante para vocês conhecerem. Localizei a elevação, importei, e aí vocês podem verificar aqui que deu certinho com o tamanho, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.